pro último assunto hoje, então. Vamos embora. Alguns comentários aqui. Arthur Xavier, eu odeio o Marcos Braz. Era pro estar vendo o Fla-Flu hoje. Pô, era maior pré-jogo da história. Era pré-jogo de Fla-Flu, maior eu acho que eu nem estaria aqui no programa hoje. Vitor Moraes. Que isso, cara? Erro básico. Cara, eu ia estar muito nervoso, mano. Eu ia estar, tipo assim... Talvez eu estaria no estádio, mas eu acho que, tipo assim, eu ia estar muito nervoso mesmo. Muito. Eu acho que eu ia estar mais nervoso que nas finais da Libertadores, mano. Certo. Pô, você enfrentar talvez o seu maior rival, ou 1-2, numa Libertadores, irmão. Sim, de fato. Lê aí. Ó, o Vitor aqui. Aqui em Serolândia pingoleja um pouco. O Arthur Xavier Seropédica ou Serolândia? Serolândia é uma cidade? Seropédica. Ah, tá. Que isso, cara? Serolândia. Não, tipo assim, como tu falou que ele faz agronomia, eu falei, pô, ele deve estudar na rural. Deve ser de lá. Isso aí. Seropédica é perto de Paracambi, Vitor. Um beijo pra você. O Arthur Xavier coloca, Comembol ainda vai punir o clube brasileiro, como sempre, de fato. Com certeza. Ele coloca... Racismo pode, né, Comembol? Aí ele coloca aqui, aí sim, tropa, agora essa live vai bombar, porque nós temos ele na tela. O gigante da colina, Vasco da Gama. Não joga essa semana, não jogou. Mas a gente tem questões sobre Payet, joga ou não joga, vai jogar, não vai jogar. Queria que o nosso correspondente Vini, que não está no CT, mas está aqui com a gente, tem as informações do Vasco da Gama como ninguém. Talvez o maior repórter vivo que cobre o Vasco da Gama hoje seja Vini Sampaio. Queremos te ouvir, Vini. E aí? Fala pra gente. Cara, primeiro sobre essa questão do Payet, né? Se ele pode jogar, se ele não pode, da questão lá da agressão. Agressão. Agressão, ele né? Agressão. Postou no peito do cara. Exato. Mas na súmula foi um tapa no auxiliar do Lens, né? De acordo com a súmula do jogo, né? Então, o Payet foi punido na 34ª rodada. E na França, não são 20 times, né? São 18. Então, teria que cumprir 3 jogos. E ele cumpriu apenas 2. A temporada começou agora de novo, mas ele não tá mais no Olympique de Marseille. E tá acontecendo com ele o que aconteceu com o zagueiro Marlon do Fluminense. Lembra quando o Marlon chegou e não pôde jogar? Logo, ele teve que cumprir jogos de suspensão, porque teve também um problema quando ele tava no Shakhtar Donetsk ainda. Então, a mesma situação é agora com o Payet. E vai ter o Vasco corre atrás do tempo, porque quer escrevê-lo quanto antes pra ele já estar inscrito contra o Palmeiras. Mas, por que se ele não vai poder jogar? Porque só vai valer a punição dele quando ele estiver inscrito no Campeonato Brasileiro. Entendi. Entendeu? Tá inscrito, escreveu a diretoria do Vasco quer inscrever o Payet até sexta-feira, até amanhã. Porque se escrevê-lo amanhã, ele já cumpre a suspensão contra o Palmeiras e já tá apto pra jogo contra o Bahia. Por exemplo, se escrever só a segunda, o do Palmeiras não conta como jogo. Não contou, por mais que ele já esteja no clube, entendeu? Aí vai cumprir a suspensão contra o Bahia e só joga a próxima partida. Então o Vasco tá correndo atrás pra escrevê-lo quanto antes, que aí contra o Palmeiras ele sofre essa suspensão e contra o Bahia já tá apto pra jogo, já tá com ritmo de jogo. O Payet é um cara que vem demonstrando muita vontade nos treinos. O técnico Ramon Dias falou isso. Alguns jogadores também citaram isso. O Lucas Piton falou que, tipo, é absurdo o controle de bola que ele tem, coisas desse tipo. Então, o Payet tá animado pra jogar. Na sua apresentação, ele atrasou 1 hora e quando foi perguntado por que do atraso, ele disse que é porque tava treinando e não ia abrir mão do treino pra poder ser apresentado, que isso podia esperar, o treino não. Então, tipo, mostra a vontade, né? O Payet, que é um cara que muitas vezes foi criticado por ser um cara muito preguiçoso, né? Nas suas pré-temporadas e tal, sempre chegar acima do peso nas suas pré-temporadas, tá demonstrando muita vontade de jogar no Vasco da Gama. Acho que também pela motivação que ele teve de 5 mil torcedores o esperando no aeroporto, né? Fazendo o Aeropayet. Então é basicamente isso. A respeito do Vasco também, tem essa parada da suspensão que ele teve de 4 jogos, né? Pelo STJD. Hoje teve o resultado, né? O veredito. Poderiam aumentar, né, a suspensão do Vasco para 8 jogos, talvez, só que mantiveram em 4. A única mudança que teve é que o Vasco seria punido por 60 mil e agora vão ser 80 mil. Mas o STJD manteve essa punição de 4 jogos. Eu acho, cara, de verdade, que tá certo em manter, não tem por que aumentar, até porque a situação do Santos foi muito pior, vocês concordam? Porque, tipo, Vasco e Goiás teve sim seu momento crítico ali, no qual a torcida jogou as coisas dentro do gramado. Só que
o jogo do Santos nem chegou a terminar. Entendeu? Tipo, teve que ser paralisado o jogo do Santos no meio, porque não teve condições de terminar o jogo, foi punido por 8 jogos, recorreu, caiu pra 4. E no domingo já jogou com torcida. Do Vasco teve punição de 4 jogos, eles queriam aumentar a pena. Com que sentido? 2 pesos e 2 medidas? Cara, entendeu? Não justificando, eu também acho que do Santos foi até pior. Mas eu acho que do Vasco ainda juntou um pouco ainda daquele lance do Flamengo e Vasco. A torcida do Vasco foi lá em São Januário, jogou fogos dentro de São Januário, quebrou tudo. Também foi um ato bem pesado, na minha opinião. Então, eu achei injusta 4 jogos. 4 jogos eu acho nada injusto, não. Exato. Mas, e tipo assim, o bagulho do Flamengo foi em 2017 também, né? Não, tô falando desse Flamengo agora, desse jogo agora. Flamengo e Vasco no Maracanã, que a torcida do Vasco foi lá pra testar em São Januário. Ah, correto, entendi. Mas é isso. Contando somente com os 4 jogos, o Vasco já cumpriu esses jogos, que foi contra Cuiabá, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Grêmio. Cuiabá foi no Luso Brasileiro e os outros jogos foram todos em São Januário. Mas é isso. A Justiça marcou somente no dia 30 o julgamento para a liberação de São Januário, porque por mais que o STJD tenha liberado, ainda não está liberado de o Vasco receber a sua torcida dentro do estádio por conta da justiça comum, sabe? A justiça comum ainda continua com essa suspensão de torcida dentro do gramado do Maracanã, dentro do estádio de São Januário. E a respeito disso, teve uma mobilização geral por conta de torcedores ilustres e também pessoas em geral, não só torcedores do Vasco, tá? Pessoas em geral. O Vasco mobilizou diversos setores da sociedade em prol da liberação de São Januário. 26 vereadores do município assinaram uma moção de repúdio contra a interdição do estádio. Os deputados Tarcísio Mota e Dani Monteiro criaram um abaixo-assinado pela liberação de São Januário. E teve um deputado também, eu vou ler aqui direitinho para não falar nenhuma besteira, não acrescentar nem tirar coisas, tá? O deputado Aliel Machado Barque, ele ingressou com uma ação no STF na quarta-feira, que foi, no caso, ontem, né? E aí ele solicitou uma liminar para que o estádio volte a receber jogos. O local está interditado pela Justiça do Rio desde o fim de maio. O deputado apontou racismo estrutural na decisão do magistrado e diz que a decisão da Justiça no Rio de Janeiro é inconstitucional e é um crime grave, de acordo com ele. Então, tá recorrendo também. E além disso, rapaziada, a comunidade Barreira do Vasco, para quem não sabe, o Vasco ele é cercado por uma comunidade, que é a Barreira do Vasco. E a comunidade enviou uma carta ao STJD buscando apresentar a importância do estádio para o desenvolvimento social e econômico da região. Porque, para quem não sabe, muitas pessoas que moram na Barreira do Vasco tiram seu sustento a partir de vendas, né, do comércio, venda de bebidas, venda de comidas, tiram seu sustento a partir disso, né? Porque é muito complicado e a maioria dos moradores são ambulantes e aí, por conta disso, buscam ali uma renda extra e às vezes até a sua renda principal em dias de jogos, né, e tal. E como vocês sabem, normalmente tem média de 2 jogos, né, por mês, então acabam tirando sua renda total do mês nesses dias que tem jogos. E como não tá recebendo, o Vasco não tá recebendo sua torcida dentro, fica muito complicado para esses moradores que moram ali ao redor de São Januário. Então teve muita mobilização por parte de políticos, por parte dos próprios moradores, por parte do Vasco, mostrando que já deu essa punição, mas tem o julgamento final no dia 30, no qual o Vasco vai apresentar todos os fatores possíveis para a liberação de torcida dentro de São Januário, e a gente espera que isso se feche da melhor maneira possível, né? Não tem jeito. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que, tipo, tinha que ser dessa maneira? Que o Vasco merecia mais jogos? Mano. Eu acho que da forma que foi, ainda mais os argumentos utilizados sobre esse negócio de porque tem comunidade em volta, venda de drogas. Eu acho que, tipo assim, isso, cara, eles não tinham um argumento e eles acabaram se apoiando talvez no mais fácil, né, entre aspas, que é acusar de uma coisa que nem tem sentido. Acho que às vezes as pessoas acabam falando de orelhada porque não sabe. Mas é aquele ponto, se fosse assim, o Maracanã também tinha que ser interditado, porque tem uma comunidade perto. O Rio de Janeiro tinha que ser interditado, porque, enfim...
eu já frequentei o Maracanã muitas vezes e eu já vi confusões de todos os tipos. Eu acredito que o Vini, você em São Januário, você já viu alguma confusão a ver porque é comunidade ali? Não. Alguma coisa de traficante armado? Não. Coisa assim, confusões que tem em estádio. Cara, tem no estádio. Até na Europa, nos melhores lugares de estádios lá tem confusão, a gente vê confusão, até na final da Champions teve confusão, invasão. Isso não é aqui do futebol brasileiro e nem só porque é o estádio, tem comunidade ao redor. Pô, isso não, foi o pior argumento que eu já vi. Da Champions League de 2022, que foi em Paris, teve um fuzuê do caramba na porta do estádio, agressões, tentaram invadir o estádio sem ingresso. E aí quando isso é lá fora, as pessoas passam um pano e falam, não, olha como eles são apaixonados pelo esporte, eles estão dispostos a brigar por aquilo que eles amam, meu Deus. Aí quando acontece aqui no futebol brasileiro, algumas vezes, coisas bem menores, a galera superestima, supervaloriza de uma forma que parece que o futebol brasileiro só tem monstro e é tudo errado sempre, é tudo sempre uma merda, desculpe a palavra. Eu acho que o argumento foi péssimo. Eu acho que se você pensa esportivamente, os 4 jogos fazem sentido. Passou disso, eu acho que é demais. Eu acho que quando você pensa também no entorno, tudo que o estádio de São Januário agrega pra galera que tem ali perto, pros torcedores, e tudo que representa no estado do Rio de Janeiro, eu acho que fica uma situação até um pouco pior, porque, como o Vini falou, você tá tirando o sustento de muita gente. Muita gente que mora ali vai fazer negócio ali, vender produtos, mercadoria. Tá impossibilitando muita gente de trabalhar, um trabalho que é honestíssimo. Eles ficam nessa palhaçada. Ah não, porque ali vende-se arma, vende-se droga. Para com isso, gente. Isso é um preconceito tão idiota. Essa é a palavra, um preconceito idiota. Cara, quantas vezes... O Vini falou aqui, quantas vezes o Vini foi lá na barreira do Vasco e foi bem tratado? Tratado com respeito, com o maior... Cara, e trazendo, tipo assim, em relação à vivência, eu já vi ali, em São Januário tem uma pracinha do lado do estádio que tem uma lanchonete que é a 601, que é a lanchonete dos amigos, que tem o melhor joelho de São Cristóvão. E aí, todo pré-jogo eu tô lá. E eu já vi torcedores do Flamengo passando ali por diversos torcedores do Vasco, só que tem essa noção de que são moradores ali e tal, não estão ali pra arrumar quizumba e tal, às vezes esquece, e eu nunca vi confusão do tipo alguém tentar tirar a camisa ou agredir o torcedor, então tipo assim, o clima ali, tirando essas coisas de vucu-vucu por conta de fila pra ingresso e tudo mais, eu nunca vi nenhuma confusão no qual o principal ponto era a comunidade, entendeu? Acho que caiu. Voltou? Então, eu nunca vi algo ali de confusão que o principal motivo era porque a gente estava perto de uma comunidade. Isso aí eu nunca vi. E, então, eu acho que os pontos foram fúteis que o magistrado trouxe para a punição de São Januário de não ter torcida, até porque torcedor se embriagando ao redor do estádio tem em todo lugar. Eu acho que esse cara nunca deve ter ido num estádio para falar uma merda dessa, entendeu? E tem muita gente que depende dos jogos, né? Do fluxo de pessoas alto que tem ali, cerca de, 20 mil pessoas ali por jogo, é muita gente, é muita coisa para vender e acaba sempre vendendo. Churrasquinho, a tia do cachorro quente, a lanchonete dos amigos que tá ali posicionada, que é um local fixo, que deve com certeza pagar aluguel. Sim. Então, e tem até ali, ó, aqui do meu lado, tem aqui o Mirante da Colina, que é da casa do João Paulo Santos, que ele tem a sua laje e ele é vascaíno, montou ali o Mirante da Colina, que tem uma vista privilegiada. Quem quer ver São Januário de cima, assim, consegue ver dali da casa dele, e ele colocou essa faixa aí, ó, querem nos excluir de novo, lute por nós, Vasco. Então é uma mensagem bastante impactante, que faz muito sentido. Ele tá falando não só por ele, mas também por todos os moradores ali da Barreira do Vasco, porque, na minha opinião, não tem outra coisa a se falar a não ser uma decisão racista por parte do magistrado que teve essa decisão de punir o Vasco por tempo indeterminado, né? É o que eles queriam. E até aumentar, né, a pena do Vasco. E, cara, como eu disse, o Vasco, apesar de ter cumprido a pena do STJD, o STJD não optou por aumentar a pena, ele ainda continua, ele segue punido pela Justiça Comum, o Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos interditou São Januário, mas o Vasco conseguiu liberação para jogos de portões fechados no estádio. E no dia 30 de agosto, vai ter o julgamento, o Vasco vai entrar de novo na justiça para tentar colocar de novo a sua torcida dentro do estádio, e a gente aguarda com anseio
para que o Vasco consiga, para também parar essa palhaçada de vai no Maracanã, estraga o gramado, o Vasco tem seu estádio, o Vasco não precisou do Maracanã por conta que não podia jogar com torcida em São Januário. Então, o quanto antes volte São Januário a receber a sua torcida, porque o Vasco precisa, nesse momento crucial, nesse momento delicado, o Vasco volta a retomar um bom futebol e acredito que seja essencial a presença da torcida, principalmente em São Januário, né? Acredito que o Vasco vai ficar... A marcação vai ser dura em cima da torcida do Vasco aí nesses próximos jogos em São Januário. Pode ter certeza disso. Com certeza. Até porque o Vasco voltando a apresentar um futebol decente com o Ramon Dias, a gente vê que o Vasco tem outra postura dentro de campo, como o Léo disse em entrevista para o Sport TV na segunda-feira, parece que o Ramon fez que a chavinha virasse, né? Virou a chavinha literalmente no elenco do Vasco, e a gente sabe que quando o Vasco apresenta o futebol pelo menos decente, como foi no ano passado na Série B, com um time limitado, mas apresentar o futebol decente, a torcida abraça e São Januário vira uma força pro Vasco. Sim. E não atrapalha, como disse o Barbieri, né? Exato, não era técnico do Vasco ainda. Então, se aconteceu a ponto da torcida atrapalhar ele, foi por culpa e responsabilidade dele. Não é culpa e responsabilidade da torcida, né? Com certeza. Então, a gente espera e aguarda ansiosamente. Apoiar, pô. Exatamente. Apoiar quando é necessário e cobrar quando tem que cobrar. Exatamente. Mas, o Vasco joga no domingo, né, Vini? 6h30 da noite contra o Palmeiras no Allianz Parque. Um jogo difícil pro Vasco. Eu quero saber de vocês o que vocês acham em palpites. Eu vou dar o meu palpite aqui sincero. Pode falar. O Vasco vai conseguir um empate lá no Allianz Parque. Vai ser 0x0. Cara, eu também acho que vai ser empate, até porque o Palmeiras vai jogar no meio da semana da Liberta, né? Então bem provável... Não, tipo, o Palmeiras já tá classificado na Libertadores, então... Não, mas mesmo assim, não acho que vai largar de mão assim. Talvez o Palmeiras entre com um time um pouco misto, algumas peças diferentes, e o Vasco tá retomando o bom futebol, tá evoluindo sempre. Então, cara, eu consigo ver 1x1, tranquilo, 1x1 tranquilo. Eu acredito que o Vasco consiga um empate... e não é nada péssimo o empate contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? É muito difícil de jogar lá. Mas eu acredito que sim, porque além do Palmeiras ter jogado ontem e vai jogar o segundo jogo, né, das quartas de final, na quarta-feira que vem, além disso, o Palmeiras está preso na Colômbia ainda, né? Deu ruim no avião da Leylock e a delegação tá toda na Colômbia ainda. Então tem que fazer o regenerativo, tem que chegar aqui e treinar. Então acredito que o Palmeiras possa ser que o Palmeiras não vá com um time completamente misto, tá? Mas que vá com uma parte, talvez. Entendeu? Então a gente espera, já falei com o Abel e falo de novo aqui, Abel Ferreira, deixa de ser mesquinho, você já foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, da Libertadores, você tá numa fase muito confortável da Libertadores, você pode pegar um adversário muito difícil, talvez só na final, que pode ser o Fluminense, entendeu? Então, tipo, acalma teu coração, nosso amigo que chegou hoje aqui, qual é o nome dele? Silvanilton vai me entender, ele tá aqui, ele vai ver esse corte, ele vai me entender. Não precisa ser mesquinho, nós somos amigos, né? Nós somos rivais, mas nós somos amigos. Então, abre mão desse jogo, pelo amor de Deus. Deixa o Vasco somar seus 3 pontinhos. E aí depois a gente devolve em outra oportunidade. Quando o Vasco estiver mais tranquilo, a gente te devolve em outra oportunidade, pô. Não é dado, é emprestado, pelo amor de Deus. Perfeito. Mas olha, quando você acha que vai ser... É verdade. Pode ser clubista, pô. Pô, não vou ser não, mano. Eu acho que vai ser 1x1 esse jogo. Perfeito. Lê os comentários aí, então. Léo Brasil. Beijo, Léo Brasil. Boa, salve, Léo Brasil. Direto do Maraca, prestigiando a galera. Esportes Arena é brabo. Léozão, tamo junto, irmão. Bom jogo pra você. Deve estar fotografando, né? Verdade. Vitor Moraes coloca aqui, falar mal da Barreira porque não frequentam vários jogos sem ingresso, assistir lá. Suave, seguro e cheio de Vascão. Porra, perfeito, Vitor. Perfeito comentário. E o Arthur Xavier coloca aqui embaixo 2x0 Porco. Vamos ver. Não acho... Tem um problema também que o Vasco não conta com o Léo, né? O Vasco vai com o Medel e aí não sei quem vem na zaga. Se é Miranda, se é Maicon, Geladeira. Vamos ver como que vai vir. Vamos ver como vai vir na zaga, né? Então. Mas promete um jogo interessante. Galarza não. Como é que é o nome do outro? Capasso. Tem um Capasso também. Vamos ver como vai entrar o Ramon Dias, né? Tá com a semana vazia, só que o Vasco diferente do Flamengo, o Vasco tem aproveitado essas semanas vazias, né? E tal. Vamos ver como que vai ser no domingo, né? Espero que consiga surpreender
E que vá atrás de um lateral direito, pelo amor de Deus. Que o Gabriel Dias sofreu uma lesão. Eu acabei esquecendo de trazer essa informação. Sofreu uma lesão na coxa. A delegação do Vasco costuma não mencionar quanto tempo os jogadores ficam de fora, mas pela lesão na coxa que ele teve, uma distensão muscular, deve ficar por volta aí de 1 mês e meio a 2 meses e tal. Então a gente espera a pronta recuperação do Ele tinha voltado agora. Do Gabriel. Tenso, né? Falei Léo Dias. Léo Dias é o da fofoca, pô. É Gabriel, pô. Gabriel Dias. Então a gente espera aí a pronta recuperação e que volte o quanto antes pra ajudar o Vasco, né? Não tem jeito. Perfeito. Fechamos? Então é isso, rapaziada. Fechamos certinho.